Está no ar o canal Os Caras do Rádio. Hoje estamos falando diretamente do estúdio do programa Rap 77 e temos hoje um convidado especial que vai responder a perguntas que ele certamente nunca respondeu na vida. Olha, não é verdade não, porque certamente ele já respondeu tudo que foi perguntado a ele. E eu, na verdade, como ele já respondeu tudo que já foi perguntado a ele, a única pergunta que eu quero fazer é o seguinte: tudo bem, Zico? Tudo bem, prazer grande legal. receber vocês, tem acompanhado. Agora somos parceiros no YouTube. Né? Ah, sim, somos youtubers. Youtubers, é. Ô Zico, a propósito desse negócio de pergunta, coisa e tal, tem alguma pergunta que você acha que deveria ter sido feita a você, que você pudesse responder, que nunca foi feita? Ah, é difícil. Todas já foram feitas. Todas já. Como é que você começou a jogar bola? É, Foi que de outras áreas, né? né? Que não do futebol, mas acho que muita entrevista que foi dada. Muita, né? São muitos anos de bola. Legal, então eu vou embora, vou passar a bola para o Jorge. Tem uma pergunta que o Zico nunca respondeu que eu gostaria de fazer. Por que você nunca jogou no Fluminense? Eu já usei, porque meus irmãos jogaram, né? Jogou o Antunes, meu filho jogou, o Júnior, que é quem está nos oferecendo esse estúdio aqui, né? Que em dezembro vem o canal Rap 77. Também youtuber, também. Mas ele está mais pro lado lá dos Estados Unidos, né? Porque vocês podem ver aí pelas coisas que tem, ele ficou encantado lá com o trabalho que é feito na internet, com os americanos, então veio com essa disposição, aí falou comigo, pô, é na minha casa e tal, eu falei, eu aqui dentro ia ser um museu do Japão. Ah, é? Que eu estava com tudo preparado, aí ele veio com toda essa ideia, e com o filho a gente faz qualquer negócio. Filho é filho, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, já que o Felipe começou a puxar a brasa para a sardinha dele, perguntou por que você nunca vestiu a camisa do Fluminense. Do Fluminense eu já vesti, viu? Acabou o jogo lá contra o Kashima, se você for procurar, tem uma foto, olha, minha com a camisa do Fluminense, acabou o jogo, aí nós trocamos de camisa, aí o cara tirou essa foto lá, tá? Eu, se não me engano, acho que foi até o Chimbica, que era o goleiro na época, e então eu tô lá com a camisa do Fluminense. O Roberto Dinamite, há uns programas atrás, falou da amizade que tinha contigo, a amizade que tinha com o Júnior, com aquela geração 80, e a gente abordou com o Roberto a quase vinda dele para o Flamengo, uma participação meio discreta tua nessa possibilidade dele vir vestido a camisa do Flamengo, do Barcelona, de volta ao Brasil. Você chegou em algum momento a bater na trave, por exemplo, de jogar, ou jogaria uma partida oficial, uma temporada, com a camisa do Vasco? Eu joguei a camisa do Vasco no jogo de despedida do Roberto. Né? Uma partida amistosa. Uma partida amistosa. E teve uma possibilidade, quando eu era moleque ainda, que eu estava com meu pai, estava reclamando muito porque o Flamengo não queria pagar o almoço para eu treinar de manhã e sair para a escola. E meu pai quase me retirou do Flamengo por causa disso, né? Ficou até um período, ficou sem ir porque o custo era muito alto, né? De passagem, essas coisas todas, ainda tinha que ter o almoço. E aí foi no momento que o Célio de Souza, que era o meu técnico da escolinha, estava saindo do Flamengo. E ele levou alguns garotos para o Vasco. Ele foi pro Vasco e aí eu quase que ele... É que meu pai não suportava o Vasco. E era português. Mas o meu pai teve um problema seríssimo, que meu pai jogava, foi um grande goleiro. Meu pai jogou no Municipal, que era a Liga Amadora no Rio. E ele foi tricampeão, 39, 40, 41. Quando chegou no final de 41, ele foi chamado para ir pro Flamengo. Só que ele trabalhava numa padaria e o patrão era o Vasco. E quando ele falou que ele ia fazer o treino no Vasco, no Flamengo, o patrão disse que ele não, então você vai perder o emprego. E ele falou, não, eu prefiro ficar no meu trabalho, né? Porque naquela época, jogador de futebol, né? E ele não dava camisa para ninguém. Não, e ele indicou, sabe quem? O reserva dele, que era o Jurandir. Que foi o goleiro que foi da seleção, do primeiro tricampeonato do Flamengo. Então meu pai, ele ficou com a raiva do futebol, mais do Vasco ainda, e ele não queria que nenhum filho jogasse bola.
Ele não deixou. O Antunes, quando começou a jogar no Fluminense, foi escondido. Depois de 2 meses é que meu pai soube. Aí o Antunes prometeu, era um ótimo aluno no Pedro II, aí prometeu que ia continuar os estudos e tal. Aí depois o Edu foi para o América e tal. Eu, quando eu cheguei, a porta já estava aberta. E aí, Garcia, o Flamengo ainda, né? Imagina, o Flamengo que era o clube de coração dele. E ele ia aos estádios? Meu Não pai ia ao Maracanã? nunca foi. Se Nunca foi escondido, foi? Não. Caramba, essa eu não sabia. Ele nunca levou a gente. E ele, 2 vezes ele foi ao jogo. Uma do Edu na Gávea, o Edu pelo América, e diz que um cara levantou de lá e dá-lhe porrada nesse Edu aí, caramba. Ele foi lá, pegou o cara pelo gogó. Aí no final terminava os dois no bar fazendo as pazes e tal. E a outra foi em Madureira, a mesma coisa. Ele foi lá ver o Edu jogar e o cara mandou bater no Edu, ele levantou e foi lá e cantou. Aí no final terminava no boteco. E ele então, nunca viu você jogar? Ele diz que nunca viu eu jogar. Caramba, O olha. jogo do Flamengo, ele, lógico, ouvia a Rádio Globo, né? Não tinha outra estação que não. E ele desligava o rádio já no final, quando ele já estava bem mais velho, e ligava 2 horas depois para saber o resultado. Que loucura! Enquanto que a dona Matilde ia para tudo que era A lugar. dona Matilde, eu lembro da dona Matilde do Maracanã, gracinha. Uma vez nós temos um jogo em Belo Horizonte, e era de sábado à noite, e eu estava na reserva nessa época, né? Aí ela pegou o ônibus, foi lá ela ia sempre para casa da minha prima, né? Que morava lá. Dessa vez ela não avisou, ela foi direto pro Mineirão. Aí chegou no Mineirão, sentou, de repente veio lá no alto-falante, o rádio, escutou que eu não ia ficar nem no banco. Eu estava no time, mas na hora me tiraram do banco. Ela foi para a rodoviária, pegou o ônibus e voltou. Pô, que loucura! A dona Matilde era enfesada. Radical. Brasil, aquele jogo Atlético Mineiro e Flamengo no Serra Dourada da Libertadores, o jogo do Zé Roberto Reis, que diz, porque o Zé Roberto acabou com aquele jogo. Você sentiu que o Atlético Mineiro estava querendo tumultuar desde o início? Claro, o time deles era um time nervoso. Era um time que os caras eram esquentados. Eu só seguia a carreira de Palhinha, de Éder, né, de Chicão, pô, não tem anjo ali, né? Valença, era um time meio esquentado. E o que me surpreendeu mais foi o Reinaldo, a atitude dele. Porque era um jogador de, uma qualidade fantástica, né? Eu nunca vi. O que aconteceu foi a história mais incrível. A gente que está lá dentro do campo, né, o pessoal, não adianta que você fala, os caras não querem aceitar. Eu nunca vi um juiz parar um jogo, com 10 minutos de jogo, e chamar os 2 capitães, chamou eu e Cereza, falou assim, vocês vão lá, avisa seus times, que o primeiro que fizer uma falta por trás, vou botar para fora. Eu reuni meu time, o jogo para, fui lá, falei com o jogador. O falou isso. O Cerezo foi lá, a mesma coisa. Não deu 5 minutos, eu peguei uma bola, o Reinaldo veio por trás e me deu uma tesoura. Cara. Reinaldo! Pô! Tá, isso, a bola ali passou um pouquinho do meio campo. Ele igual. Cara, o Wright veio e avisou antes? Avisou, aí foi todo mundo. Aí daqui a pouco o Éder, você é isso, você é aquilo, aí veio o Palhinha, tu não é homem de me botar pra fora. Cara, ele foi dando 1 por 1. Esses 3, o Éder e o Palhinha, pediram pra ser expulso ali dentro. Pediram. Mas por que isso tudo? Não sei, cara, eu não sei. Olha, só pra você ter uma ideia, o terceiro goleiro do Atlético jogou no Flamengo. Ele depois contou pro Adílio que ele foi proibido de falar com os jogadores do Flamengo. Nós fomos no mesmo avião para Goiânia, que foi uma besteira que já fizeram. A gente pegou em São Paulo e fomos os 2 times para lá. Não, era um lá no fundo, outro lá na frente. Ninguém falava com ninguém. Olha que loucura. Olha, a gente não podia falar. Do Flamengo não teve, do Atlético não podia ninguém cumprimentar a gente. Que doido. Cara, foi um negócio meio... Mas teve algum jogo antes que tivesse tido algum problema? Foram 2 jogos sensacionais. Flamengo 2-2 no Maracanã e 2-2 lá
Lembra só um ano, Zico? Foi 1981. Ah, Nós ficamos no mesmo grupo, era Flamengo e Atlético contra os dois times do Paraguai. Era o Cerro Porteño e o Olímpia. Aí o Flamengo, a gente empatou com eles, empatamos com o Olímpia aqui e ganhamos do Cerro. Eu não lembro dele. Aí fomos para lá, empatamos com o Atlético lá e tinham 2 jogos no Paraguai. Se a gente ganha os 2, a gente classificava direto. Aí ganhamos do Cerro, fomos jogar contra o Olímpia. O homem da mala apareceu lá no restaurante, nós vimos, cara, nós estávamos jantando, cara, no mesmo lugar que, coincidência, né? Os caras lá da diretoria, aí mesmo chamando mais o homem da mala. Foram embora. Então nós empatamos com o Olímpia, porque o Olímpia já estava eliminado. Porra, correram mais do que qualquer coisa. Mala branca, né? Mala branca. Branca ou preta? Sei lá. Mala é mala. Mala é mala, né? Não é. Aí nós empatamos com o Olímpia. Aí teve um jogo extra, que acabou não tendo, né? Então, sabe, o espírito dos caras que tinham um timaço, uma seleção brasileira, a base da seleção era Flamengo e Atlético. Eles queriam provar superioridade em cima do Flamengo, na bola não conseguiram e de repente perderam a Mas cabeça. não tinha por que provar nada, porque os jogos tinham sido iguais, cara. Não sei se ficou na cabeça 80, aquele brasileiro, aquela confusão E toda. o teu relacionamento na seleção? Normal. Com esse pessoal desse jogo? Esqueceram tudo? Não tem nenhum problema. Cerezo, Tinha Éder, Não, Paulo. o problema não foi com a gente. Não foi com O você? problema não foi com a gente. Entendeu? O problema foi com o Wright. Com o Wright. Que coisa aquilo. Foi. O Zico, E a gente fica com pena do Wright porque sobrou para ele uma coisa que é normal, qualquer juiz de pulso, qualquer juiz, homem de E verdade. ele tinha esse pulso. Claro, pô, não tem jeito, né? Eu queria levantar novamente a bola da famosa Copa de 82 da Espanha, que até hoje é uma espinha, né, em todo o futebol brasileiro. Você está convencido que naquele jogo contra a Itália, a nossa melhor escalação foi aquela? Não é questão da melhor escalação ter sido aquela. Eu acho que a melhor escalação teria sido com o time que jogou 3 anos juntos, tá? Em relação à forma de jogar, não os jogadores, entendeu? Não vou dizer que... Por que aconteceu? Eu analisando hoje como técnico, tá? Nós jogamos durante 3 anos no meio campo, era Leandro, Oscar, Luizinho, Júnior, Cerezo, Sócrates, eu, Paulo Isidoro, Reinaldo e o Zé Sérgio, tá? Aí, às vezes, no lugar do Paulo Isidoro, veio o Tita. No lugar do Zé Sérgio, veio o Éder, porque no primeiro jogo das eliminatórias, não sei se você lembra, foi expulso lá na Venezuela, Paulo Isidoro e Zé Sérgio. E aí, entraram o Tita e o Éder. Quer dizer, o Reinaldo saiu depois, machucado. E aí veio o Careca, depois veio o Serginho. Então, assim, quando chegou na Copa do Mundo, foi chamado Dirceu e Falcão. 3 anos, esses dois não tinham ido uma vez. Né? Aí o que aconteceu? Quando o Cerezo, no jogo contra a Bolívia lá, o Cerezo foi expulso. Aí nós tínhamos 2 jogos, Bolívia aqui e a Venezuela. E o Cerezo pegou 3 jogos, não ia jogar o primeiro jogo da Copa. Então, pro Tele, o Cerezo era o jogador mais importante da seleção. Jogador dele, tá? Era um jogador. E não ia tirar do time. Aí veio o primeiro jogo, o que ele fez? O Paulo Isidoro não está aqui. O Paulo Isidoro entrou Dirceu na direita. E o Falcão aqui, Falcão Sócrates. Quando o segundo jogo, aí não chegou no intervalo, ele mudou, botou o Paulo Isidoro. Aí nós viramos. Tá? Que o Dirceu também ficou meio torto ali pela direita. Né? Quando chegou o segundo jogo, nós tivemos 4 ou 5 dias para ficar Falcão, eu, Sócrates e Cerezo juntos. A gente só tinha jogado uma vez juntos, com o Coutinho, Cerezo e Falcão no meio, eu e Sócrates jogando de centroavante. E dessa vez tinha o Serginho
Quer dizer, faltava um cara aqui pela direita. Então eu acho que nós 4, como a gente não teve tempo para treinar, ele tinha que deixar os 3, dos 4 tirava um e deixar lá o Paulo Isidoro na direita. E o time ficava equilibrado. Por quê? Porque o Paulo Isidoro ajudava o Leandro. Quando o Paulo Isidoro saiu, que era para eu e o Cerezo, o Sócrates, o Falcão, o Leandro não ia mais, porque ele sabia que não tinha retaguarda para ele. Ninguém dava essa cobertura. Então, eu acho que o erro foi isso. Nós mudamos a forma de jogar. Individualmente é muito bom o time e tal, mas aquele lado ficou vulnerável. Não funcionou. Não funcionou. Tanto é que a Itália jogou muito por ali. É verdade. Inclusive o primeiro gol saiu logo por ali. Então, eu acho que a gente jogou 3 anos de uma forma, quando chegou na Copa do Mundo, ficou meio torto. Então, acredito que Na hora do vamos ver, pesou. Posso fazer uma pergunta para deixar para o segundo bloco? Ah, sim, porque agora vamos fazer uma paradinha da Anitta, e daqui a pouco a gente volta aqui com o Zico.